Amém. Mais uma vez, muito obrigado a essa grande equipe que trabalha para que o culto aconteça aqui no templo e aconteça aí em sua casa, não é? Louvamos a Deus por estes irmãos e irmãs que se dedicam para que o culto continue acontecendo. E nós convidamos você. Pode ser que você esteja sem ir ao templo, à igreja, já há muitos meses, né? E quero dizer que a nossa igreja está com as portas abertas e com todo o protocolo de segurança. Nós estamos bastante confiantes que o risco é baixíssimo. Se você sente vontade de cantar hinos ao Senhor, com a congregação do Senhor, você pode vir cultuar conosco. É muito bom aproveitar momentos difíceis para decisões de vida. Meu filho Tiago, que está pastoreando a igreja do Bingen, estava todo entusiasmado no início dessa semana, porque no domingo o culto de adoração ao Senhor aconteceu como está acontecendo sempre, todos os domingos ali, e ele estava falando com tanta alegria e empolgação, porque uma pessoa aceitou Jesus Cristo como seu Salvador no meio da pandemia. Que daqui a algum tempo você possa dizer, na pandemia de 2020, 2021, eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador. Eu fiz um novo compromisso com Ele. Eu tomei a decisão de ler a Bíblia. Eu tomei a decisão de entregar a minha vida a Deus. Que este tempo seja tempo de vida na sua experiência. Hoje eu quero conversar com a minha igreja e com você que ainda não é membro da nossa igreja, mas que acompanha os nossos cultos. Eu quero conversar sobre os filhos de minha vocação. E eu leio para você Lucas, no primeiro capítulo, o versículo 66. Lucas, primeiro capítulo, versículo 66. Todos os que ouviram falar disso perguntaram: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Eu já destaquei aqui no domingo que Zacarias e Isabel eram bem idosos. E eles não esperavam mais ter um filho biológico, porque eram idosos, ela era estéril. Parece que a convicção que eles tinham de vocação era a de serem sacerdotes. E nós destacamos então domingo que Deus pode fazer ajustes em nossa vocação, em nossa compreensão de missão. O que é que eu vim fazer neste mundo? E então você passa décadas entendendo que a sua missão de vida é algo. No caso de Isabel e Zacarias, pais de João Batista, a que esse texto se refere, eles achavam, porque eram da família sacerdotal, eles estavam já caminhando para os dias finais do seu ministério, da sua existência, imaginando que, o que viemos fazer aqui é sermos sacerdotes, trabalharmos no templo, cumprirmos o nosso turno. Mas, de repente, Deus resolve fazer um ajuste na vocação daquele casal e concede um filho biológico. Ora, um filho biológico pode ser o filho da minha vocação, mas não só. Um livro que eu escrevo, uma pessoa que eu conduzo a Cristo. O apóstolo Paulo dizia de Timóteo: tu és meu verdadeiro filho. E falava dos Gálatas: eu sinto por vocês dores de parto. Então, uma igreja que você abre, eu acabei de mencionar o Tiago, meu filho, que está abrindo, organizando, liderando uma nova igreja ali no Bingen. Ora, aquela nova igreja é uma filha da vocação dele. Quais são? Quem são? Onde estão os filhos da sua vocação? Você veio a este mundo para cumprir uma missão. Quais são os filhos desta missão? Uma pessoa que você sustenta, um missionário que você sustenta lá no interior da África? Um artigo, uma coluna que você sustenta, mantém num jornal, numa revista? Quais são os filhos da sua vocação? Então é sobre isso que eu quero conversar. E eu já destaquei, e só passo rapidamente por cima. Em primeiro lugar, aceite sua chamada como Deus trabalhando em você. O texto diz
Versículo 35 e 36. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo vai cobrir você. O filho da nossa vocação é fruto do meu esforço, mas é fruto da ação de Deus em mim. Quando você constrói, gera, desenvolve filhos da sua existência, do seu esforço, sozinho, ou você não faz outra coisa a não ser torres de Babel. Mas quando o que você gera, constrói, desenvolve, sustenta, tem Deus cobrindo, tem Deus agindo, e diz o texto, antes mesmo de nascer, antes de João Batista ser gerado no ventre de Isabel, Deus já estava atuando. Então, filho de vocação é aquele que é filho seu, mas pode também ser chamado de filho de Deus. Diz o texto, esse menino será santo e será chamado filho de Deus. A obra que você faz, o que você gera, que você constrói, que você escreve, que você fala, pode-se dizer, é de Deus? O sermão que eu prego é fruto só do meu esforço, das minhas pesquisas, dos meus estudos? Ou posso dizer, este sermão é também palavra de Deus? É também de Deus. Deus cobriu, Deus agiu antes de você ouvir o sermão? Então, sim, o púlpito, que no meu caso exerço, é filho da minha vocação. Eu fui chamado para o ministério da palavra. Você foi chamado para quê? O que você está produzindo, o que você está deixando neste mundo é santo? O que você está apresentando à sociedade pode ser chamado de filho de Deus? Veio de Deus também? Então é filho da sua vocação. Sobre isso nós já tratamos. Então Deus está trabalhando em mim, né? É Deus quem faz em mim, né? O Deus que é pessoal, vivo, pode fazer ajuste na minha vocação, porque Ele tem o controle, né? E você está talvez há décadas imaginando que vai terminar a vida de um modo, e Deus pode reverter tudo, né? Olha, a Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres em idade avançada que sofreram uma grande reviravolta feita por Deus no sentido de missão que tinham. E ainda esses filhos da nossa vocação hão de trazer alegrias para os nossos vizinhos, nossos amigos, porque é fruto do meu esforço e fruto também de Deus. Em segundo lugar, exerça sua vocação no contexto de toda a família de Deus. Nós estamos falando sobre filhos da nossa vocação, filhos da minha vocação, não somente, repito, filhos biológicos, mas tudo que eu produzo e deixo neste mundo, tendo origem ou bênção de Deus também. Tudo que possa ser dito que é produto meu, é escrito meu, é fala minha, é obra minha, mas é também filho de Deus, é também vindo de Deus. Então, é nesta parceria, porque Deus está agindo em mim, Deus está agindo em você. O que eu estou dizendo em segundo lugar? Exerça essa sua vocação no contexto de toda a família de Deus. Você não está na sua vocação numa ilha, isolado, sozinho, né? A nossa vocação, ela oferecerá e ela receberá colaboração, ajuda, partilha. O apóstolo Paulo dizia, eu plantei, outro regou. Os filhos da nossa vocação são produto de um colegiado. Deus agiu, Deus gerou antes mesmo de você nascer, Deus já trabalhava o que viria a ser conhecido como filhos da sua vocação, porque Deus já está agindo antes da gente, não é? Deus é o denominador comum na diversidade das nossas vocações. Um pouquinho da sua vocação, um pouquinho da sua vocação, um pouquinho da sua vocação, formam
filhos de nossa vocação. E o que há de denominador comum nessa diversidade de vocações, de sentidos de missão, é Deus. É Deus. E o contexto, ele está construindo uma grande família. Há pouco preguei, está lá no YouTube, você pode ver, né, um sermão intitulado assim, uma viagem ao irmão distante. Né? Há uma grande família, você tem muitos irmãos, nós podemos dizer que incontáveis irmãos no seu passado. Você tem incontáveis irmãos no seu presente e terá no seu futuro, se o Senhor Jesus não voltar nos próximos minutos. Então, muitos estão aceitando a Jesus Cristo, tornando-se família de Deus em todo o planeta, todo o tempo. E estão se tornando também, porque filhos de Deus, então, também irmãos nossos. Diz o texto no versículo 10, nós estamos no primeiro capítulo de Lucas o tempo todo, mas no versículo 10 e no versículo 11 diz assim: o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias. Vocês não acham que o fato da Bíblia registrar assim, está querendo nos transmitir uma mensagem? Olha só, vou repetir. O povo todo estava orando do lado de fora. Zacarias estava lá prestando o seu serviço tradicional. Como sacerdote, era o turno dele, era a rotina dele, e ele estava prestando o seu serviço, a sua rotina. Enquanto ele estava lá no culto, na sua rotina, o povo estava orando. Diz o texto, o povo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias. Não é ilustrativo que esse anjo apareça no momento em que o povo estava orando? Os frutos da sua vocação não são apenas frutos do seu esforço e da bênção e da ação de Deus. É também fruto de outros irmãos. A irmã Marina estava orando há pouco. Quando ela estava orando, eu senti vontade de orar por ela. Porque ela estava orando, eu achei que ela precisava de oração para orar. Faz sentido para você isso? Que eu devo colaborar com o irmão? A oração que ela proferiu é um fruto da vocação dela, um fruto da experiência que ela tem com Deus. O Espírito trabalha nas nossas orações. As orações que fazemos são frutos, são filhos da nossa vocação. E o Espírito trabalha na produção desta oração. E quando um irmão está orando e está intercedendo, o Espírito Santo está agindo, então aquela oração chega a Deus como santa, como produto da irmã que orou, mas também como produto do Espírito Santo. E também como produto da intercessão das outras pessoas, irmãos, irmãs, que estão orando. Então, um ministério de oração é legitimamente filho da nossa vocação. Como também ministérios outros tantos, né? Ministérios de ajuda, de socorro, ministério de administração, agora ministério de transmissão de internet, né? Já imaginou? Os irmãos estão ali transmitindo, capturando imagem, capturando som, mas entendem, estou fazendo para o Senhor. O Senhor abençoa isso que eu estou fazendo, para que essa transmissão seja também do Senhor. Pode imaginar o Senhor controlando uma câmera. O Senhor age em nós, trabalha em nós, e formamos uma grande equipe, um grande colegiado. Diz o texto ainda no versículo 36, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, quando o anjo está falando a Maria. Então diz, olha, Deus está produzindo frutos da sua vocação aqui, mas sua parenta. Então, a vocação nossa é exercida num contexto de uma grande família, não algo isolado de todo o grupo maior, né? Em Lucas, capítulo 1, versículo 53, leio assim, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Olha como é rico isto.
Lucas 1:53. Para com Abraão e seus descendentes para sempre, e como dissera aos nossos antepassados. Ora, é um grande contexto, é uma grande família. Você é um ponto importante num grande projeto. E importa que você e eu cumpramos a nossa contribuição e ofereçamos o nosso serviço, a nossa participação neste momento histórico dessa grande família que Deus está fazendo. Os filhos da nossa vocação, eles existem, passam a existir para serem entregues a um reino. Essa é uma coisa muito interessante, que às vezes somos muito agarrados àquilo que nós geramos, como se fosse só nossos. Né? Mas lembra de Ana? Ana teve um filho. Né? Era estéril. Outra vez Deus mexeu, ajustou na vocação dela. Era estéril, teve um filho. O que ela fez com o filho? Entregou ao reino, entregou ao sacerdócio, entregou à igreja. Assim também Isabel. Isabel teve filho para ela? Não, foi morto. João Batista vai se tornar um grande herói, sai pelo deserto. Ele foi para o deserto e depois do deserto para a morte, para a perseguição. Né? Ela gerou um filho com Deus para ser entregue a uma missão. Exerça a sua vocação no contexto de uma família maior. Triste ver crentes tratarem seus filhos como pequenos imperadores, nascidos para serem destacados dos outros, treinados para o sucesso, para as honras, para os prazeres, mas não para a vida em comunidade, não para a vida em colegiado. Muitas vezes preparamos filhos para o castelo, mas não para o kibutz. Preparamos filhos para ficarem lá, eu sou diferente de todo mundo, e os pais até ensinam, você tem que se destacar, você tem que ser diferente, você é único. Sim, em alguns sentidos, cada um de nós é único, não é? Mas criamos os filhos da nossa vocação, tudo. O livro que eu escrevo, o ministério que desenvolvo, a pessoa que eu socorro, a oração que eu faço, é para a grande família do Senhor. Eu não preciso fazer algo tão exclusivo. Eu não preciso escrever uma nova Bíblia. Eu não preciso nem reinterpretar a Bíblia. Mas eu posso escrever um livro que honre uma biblioteca. Ele não vai ser um livro único da biblioteca, mas um bom livro em meio a milhares de outros bons livros. Os filhos da nossa vocação existem para contribuir com a grande família. Em terceiro lugar, entrelace sua vocação ao culto. Associe a sua vocação ao culto. Diz o texto, versículo 15, ele será grande aos olhos de Deus. Falando de Zacarias. Esse pequeno menino será grande aos olhos de Deus. Os filhos da nossa vocação, seja um texto, eu te repito, seja uma oração, seja um ministério, entrelace isso ao culto, ofereça isso ao culto. É estranho, meus irmãos, vocês que estão em casa, é estranho que crentes queiram descobrir e cumprir a vontade de Deus para suas vidas, desassociados do culto. Guarde com você, não é maldição, é constatação de realidade espiritual. Você vai construir Torre de Babel. Filhos de nossa missão, de nossa vocação, precisam ser associados ao culto. Domingo passado nós apresentamos aqui um bebê, a Maitê. Os pais desejaram trazer e oferecer ao culto. Nós temos o hábito de oferecer, de apresentar no altar o bebê, o filho biológico. Mas você está levando para o altar de Deus todos os filhos da sua missão, tudo que você produz, tudo que não é Torre de Babel que você constrói, você apresenta ao altar.
A vocação está, óbvio, sempre relacionada ao culto. Versículo 10. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. A hora de oferecer incenso é a hora do culto. É a hora que Deus recebe seus filhos e os frutos. Nós aprendemos isso desde muito tempo. As pessoas naquele tempo rural faziam suas plantações e colhiam e entendiam que a colheita era bênção de Deus. Pegava a primícia, a primeira parte da colheita, o primeiro fruto a ser colhido, traziam e ofereciam no altar, porque eles associavam colheita, fruto ao culto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, vai dizer Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Corpos aqui é a minha rotina, é o meu esforço, é tudo que eu faço, é o meu respirar, o meu trabalhar, o meu esforçar, o meu obrar, o meu falar, tudo que está nesse meu mundo, esse mundo que chamo meu, nesse tempo entre o meu nascimento e a minha morte, ele chama de corpo, em contraste com a alma, o espírito. Esse meu corpo, ofereça como sacrifício vivo. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão, e invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Está lembrado quando você aceitou Jesus como seu Salvador? Passou bastante tempo, não foi? Lembra dos votos que você fez? Lembra. Eu lembro que toda a minha vida seria consagrada ao Senhor. Diz o salmista: cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior. Ó Jerusalém, aleluia. Por fim, espere resultados de sua vocação. É o Senhor trabalhando em você. Você trabalhando com toda a família. Você associando o produto da sua vida ao culto a Deus. Agora, por fim, espere frutos, espere resultados. Zacarias disse: e você, meu filhinho, versículo 76. Olha só, um velhinho que recebe agora um bebê nos braços. E esse velhinho sacerdote vira e diz: e você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Olha só, um velho pastor que olha para o seu bebezinho e diz: você será profeta do Senhor. Ele estava cheio de expectativas, ele estava cheio de confiança. Se é produto de Deus também, vai dar fruto. Vai resultar em glórias para o nome do Senhor. É uma distorção você plantar e não esperar receber. É uma distorção, é uma aberração, é uma anomalia, uma insanidade. Como é que você planta e não espera receber? Isso está destacado em Isaías, capítulo 5, versículo 2, que leio: ele cavou a terra com zelo, tirou as pedras e plantou as melhores videiras, ergueu uma torre de sentinela e também construiu um tanque de prensar uvas. Ele tinha grandes expectativas de colher uvas muito boas, mas as parreiras só produziram uvas bravas. Aqui é uma decepção, mas o que eu chamo a sua atenção é para a expectativa. Se você planta uma videira, você espera que ela dê frutos, que ela dê uvas. Então, se você gera filhos na sua vocação, você espera. E tu, meu pequeno garoto, você será chamado profeta do Altíssimo. Você tem expectativas? Joelson, você tem expectativa de que seus filhos biológicos serão bênção do Senhor? E os outros filhos também? Outras contribuições? Tudo que você faz, pede a bênção de Deus, sente a bênção de Deus, percebe a bênção de Deus, até antes de você colocar a mão naquilo? Então você espera que dê fruto? Ora, é claro que eu espero que
fruto, né? John Bunyan declarou na pregação: não podia contentar-me sem ver o fruto do meu trabalho, porque ele sentia que a pregação era fruto do esforço dele, mas também da bênção de Deus. Se eu estou pregando esse sermão aqui, eu espero fruto dele. Eu espero que você que está em casa ouvindo esse sermão, faça alguma coisa, mude alguma coisa, aceite a Jesus Cristo no seu coração, tome a decisão de mudar aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Maria esperava. Maria disse, porque esse capítulo 1 vai falar de Isabel e de Maria. Isabel que gerou a João Batista, Maria que gerou a Jesus Cristo. Você tem que esperar. Se você não espera resultado dos filhos da sua vocação, isso tem algo errado, muito errado. Maria disse, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Ora, e Maria era o quê? A rainha do mundo daquela época? Não, uma mulher simples, humilde, mas quando ela sentiu que Deus estava agindo nela, ela se encheu de esperança com relação ao seu fruto. A partir de agora, todos vão me chamar bem-aventurada, todos vão adorar a Deus pelo que Deus fez na minha vida. Você espera que Deus seja louvado pelo que Ele está fazendo na sua vida? Os amigos de João esperavam, a vizinhança de João esperava, como eu já li aqui no início do culto, né? Que virá a ser este menino? Eles tinham expectativas. Agora, esperar não é como é que fala? Cruzar o dedo, né? E torcer. Você pede a Deus um filho, você pede a Deus para escrever um livro, você pede a Deus para poder desenvolver um ministério na igreja, você pede a Deus que te abençoe como professor da IBD, você pede a Deus que te abençoe como tocador aqui de um instrumento, e você não vai esperar que aquilo vai resultar fruto? Ora, meus irmãos, vocês que tocam aqui, vocês nunca ouviram que pessoas passando perto, lá de fora, na calçada, ouvindo uma música, entraram, aceitaram Jesus como Salvador, se tornaram pastores missionários? E você não espera que o que você está tocando, o que você está cantando, vá produzir fruto para o Senhor? Espere frutos, né? É mais do que torcer, é acreditar que um plano de Deus está em desenvolvimento. Esperar porque a obra que está sendo realizada é também obra de Deus. Jesus tinha grandes expectativa saudável, expectativa de crente. Ele disse, vocês vão fazer obras maiores ainda. Isso não é expectativa? Vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz? Isso não é esperança nos frutos dos filhos da nossa vocação? Porque vocês são chamados, porque vocês são vocacionados, vocês vão produzir ainda mais do que eu produzi. É até meio desconfortável imaginar que ele espere que eu produza frutos maiores do que ele, né? Nós temos que acreditar, temos que esperar, e isso não é coisa nova. Lá em Eclesiastes, já líamos há muito, atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Você pode imaginar, você jogar um pão sobre a água, o rio está descendo para lá, você joga um pão sobre a água, o que acontece com o pão? Ele não vai embora? Mas o texto diz, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias ele aparecerá, ele voltará, porque nada que você faz nessa confiança de que Deus está com você é perdido. A palavra não é perdida. Você espera que ela vai produzir fruto. Reparta com o que tem sede, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra, quer uma árvore caia para o sul, para o norte, no lugar em que cair ficará. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante
de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se ambas igualmente serão boas. Espere que o que você está plantando vai ter resultado. Guilherme quer, a gente conhece bem a frase dele: tente grandes coisas por Deus. Espere grandes coisas de Deus. E a palavra, outra vez em Isaías, vai falar a que se sente estéril. Quem sabe você esteja se sentindo assim, mas a profecia diz assim: cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Então, não desanime, porque você olha ao seu redor e pensa que não tem frutos. Deus pode mudar, ajustar a sua vocação e fazer de você alguém com muitos filhos, filhos da sua vocação. Portanto, se os filhos de sua vocação são filhos também de Deus, espere grandes resultados. E não desanime porque você e eu não estamos sozinhos nessa geração de frutos. Somos chamados para produzir fruto, fruto que é nosso e fruto que é também de Deus, porque Ele está operando em nós. Nós não temos que ficar desanimados, mas confiantes. Ontem nós estamos com 5 turmas de pastores, reunidos semanalmente pela internet, e ontem foi um dia de ouvir muita coisa difícil. Eu peço que os irmãos orem pelos pastores. Orar pelos pastores, orar pelos missionários, pode ser um filho da sua vocação. E eu estava ouvindo sobre pastores desanimados, e então eu pude falar para eles que não precisam ficar desanimados. Mas um disse: eu encostei no meu limite. Eu falei: tudo bem. Quem não tem Jesus, quando encosta no seu limite, é o fim. Mas quem tem Jesus, quando encosta no seu limite, não é o fim. Às vezes, é o começo. Porque nós não estamos sozinhos. Deus está agindo em nós. Antes de nascermos e antes de gerarmos nossas ideias, nossos ministérios, nossos projetos e inclusive nossos filhos biológicos, Deus já está agindo em nós. E não é maravilhoso que o nosso filho, o filho da nossa vocação, seja chamado de santo e seja chamado de também filho de Deus? Que parceria magnífica, que coisa linda que Deus tenha escolhido uma Isabel, uma Maria, um Zacarias, um José e um Juraci Bahia e você. Que o Senhor abençoe as nossas vidas.